Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, o vento do tempo nos leva até as planícies do mundo antigo, onde o eco de cavalos e espadas ainda ressoa entre montanhas e mares. Ali nasceu um homem que não se contentou em ser rei. Ele queria ser imortal. Seu nome atravessou séculos como um trovão. Alexandre da Macedônia, aquele que ousou sonhar com o infinito. Filho de Filipe II, rei da Macedônia, e de Olímpia, princesa do Épiro, Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela. Desde criança, ele cresceu entre mitos e ambições. Sua mãe lhe dizia que ele descendia de Aquiles, o herói da Ilíada. Já seu pai sonhava em unir todas as cidades-estado gregas sob um único estandarte. Mas Alexandre não queria apenas unir a Grécia. Ele queria dominar o mundo conhecido. Seu mestre foi ninguém menos que Aristóteles, o filósofo. Sob sua orientação, o jovem príncipe aprendeu que o universo era regido por ordem e razão, e que o destino pertencia àqueles que compreendiam essa ordem. Aristóteles ensinou a ele poesia, política, medicina, e a crença de que o conhecimento era uma arma tão poderosa quanto a espada. Ainda adolescente, Alexandre domou o cavalo bucéfalo, que todos julgavam indomável. Enquanto outros guerreiros temiam a sua força, o jovem percebeu que o animal se assustava com a própria sombra e simplesmente o virou em direção ao sol. Aquele gesto simples definiu seu destino: enfrentar a escuridão caminhando para a luz. Quando seu pai, Filipe, foi assassinado em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono aos 20 anos. Os reinos vizinhos zombaram, dizendo que o jovem não passava de um sonhador, mas ele respondeu com o rugido de exércitos. Em poucos meses, esmagou revoltas na Grécia e marchou para o leste, onde os impérios se estendiam como mares sem fim. Seu olhar estava fixo na Pérsia, o maior império que o mundo já conhecera. Governado por Dário III, senhor de incontáveis exércitos e tesouros, a Pérsia parecia invencível. Mas Alexandre acreditava que a vitória era uma questão de vontade, não de números. Antes de cruzar o Helesponto, ele foi até a antiga cidade de Troia. Lá diante do túmulo de Aquiles, depositou uma coroa e murmurou: "Herói, foste afortunado. Encontraste Homero para cantar teus feitos. Quanto a mim, serei eu mesmo o meu poeta." E então a marcha começou. Com apenas 40.000 homens, Alexandre atravessou o mar e pôs os pés na Ásia. A primeira grande batalha aconteceu em Grânico, onde ele venceu as forças persas e libertou as cidades gregas da Ásia Menor. Depois veio Isso, onde enfrentou o próprio Dário. Mesmo em desvantagem numérica, Alexandre atacou com precisão e coragem feroz, quebrando as linhas inimigas e obrigando o rei persa a fugir. Foi em Isso que ele encontrou a família de Dário, sua esposa, sua mãe e suas filhas. E ao contrário do que se esperava de um conquistador, Alexandre as tratou com honra. Ali, ele revelou que não buscava destruição, mas glória e unidade. Após dominar a Síria e a Fenícia, marchou para o Egito, onde foi recebido não como invasor, mas como libertador. Os sacerdotes o saudaram como filho de Amon-Ra, o Deus Sol. E ali, diante do deserto e da imensidão do Nilo, Alexandre ouviu o sussurro do destino. Ele não era apenas rei, era o escolhido dos deuses. Nas areias de Siuá, no templo de Amon, o oráculo lhe deu uma resposta enigmática. Ao perguntar se era filho de Zeus, o sacerdote respondeu apenas: "Tu és." A partir daquele dia, Alexandre acreditou que o mundo inteiro lhe pertencia por direito divino. Ergueu a cidade de Alexandria, sonhando que ela seria o coração de um novo império sem fronteiras, onde gregos e orientais viveriam sob uma mesma cultura. Mas a chama que ilumina demais também queima, e quanto mais ele conquistava, mais crescia sua sede de eternidade. Depois do Egito,
Alexandre marchou para o coração da Pérsia. As batalhas de Gaugamela e Arbela selaram o destino de Dário. A cavalaria macedônica varreu os exércitos persas como uma tempestade, e o rei fugiu mais uma vez, apenas para ser assassinado por seus próprios homens. Quando Alexandre encontrou o corpo do inimigo, chorou. Mandou enterrá-lo com honras e declarou: "Agora eu sou o senhor da Ásia." Mas para ele, o mundo ainda não bastava. Em Persépolis, a capital persa, Alexandre contemplou os palácios dourados, símbolos de séculos de poder. Numa noite de celebração, com as tochas dançando e o vinho correndo, alguém sussurrou para queimar a cidade como vingança pelos templos gregos destruídos pelos persas. O fogo se espalhou e Persépolis tornou-se uma chama no deserto, um símbolo do preço da conquista. Quando as cinzas se apagaram, restou apenas o silêncio. E nele, o jovem conquistador começou a perceber o peso do infinito que buscava. Após a queda de Persépolis, o fogo ainda ardia nos olhos de Alexandre. Ele agora era senhor de um império que se estendia do Egito ao Cáucaso. Mas dentro de si, algo queimava mais do que o ouro e o poder: a sede de eternidade. Não bastava conquistar. Era preciso ir além. Os mapas que ele possuía terminavam em branco, mas Alexandre via neles convites. A cada fronteira, uma nova promessa. Marchou então rumo ao Oriente distante, para onde nenhum exército grego jamais ousara ir. Durante anos, seus soldados cruzaram desertos e rios infinitos. Tempestades de areia devoravam homens e cavalos, doenças dizimavam colunas inteiras, e ainda assim ele seguia, guiado por uma chama que só ele parecia enxergar. Nas montanhas do Hindu Kush, seus exércitos desafiaram a própria natureza, mas Alexandre caminhava à frente, o elmo reluzindo sob o sol. A cada vitória, os soldados gritavam: "Invencível, filho dos deuses!" Mas o próprio Alexandre sabia: ninguém é invencível. Quando finalmente chegou à Índia, enfrentou Poro, o rei guerreiro, nas margens do rio Hidáspes. O inimigo trazia elefantes e um exército colossal. A batalha foi feroz. Em meio ao caos, Alexandre foi ferido, mas não recuou. Com astúcia e coragem, usou a chuva a seu favor e venceu. Depois, trouxe Poro diante de si e perguntou: "Como deseja ser tratado?" O rei respondeu: "Como um rei." Alexandre sorriu e o poupou, devolvendo-lhe o trono. A grandeza não estava apenas em conquistar, mas em reconhecer a nobreza no outro. Mas seus soldados, exaustos e saudosos, começaram a murmurar. No rio Ífasis, diante das planícies intermináveis da Índia, o exército se recusou a seguir. Foi o único momento em que Alexandre chorou, não por derrota, mas porque o mundo havia se tornado pequeno demais para seus sonhos. Ele então ordenou o retorno, mas a volta foi cruel. Atravessando o deserto de Gedrósia, milhares morreram de sede. O sol parecia uma lâmina. Alexandre caminhava ao lado de seus homens, recusando beber enquanto houvesse soldados sem água. Aquele que um dia fora chamado de Deus, agora sangrava, suava e sofria como todos. Quando enfim retornou à Babilônia, o conquistador parecia cansado, mas inquieto. Planejava novas expedições, falava da Arábia, da África, do oceano que cercava o mundo. Seu olhar já não via fronteiras, via apenas o infinito. Mas o destino, que tantas vezes se curvou diante dele, o esperava silencioso. Em 323 a.C., Alexandre adoeceu após um banquete. Durante dias, a febre o consumiu. Deitado em seu palácio na Babilônia, viu sua glória se dissolver. Os generais o cercaram e perguntaram: "A quem deixas teu império?" E ele respondeu com um sussurro que atravessou os séculos: "Ao mais forte." Pouco depois, o homem que conquistou o mundo fechou os olhos e o silêncio desceu sobre Babilônia. O império que ele construiu se despedaçou, mas o nome de Alexandre jamais se dividiu. Tornou-se mito, lenda
inspiração para reis e sonhadores. Os gregos o chamaram de o Grande, mas talvez o termo mais justo fosse outro: o infinito. Porque Alexandre não buscava apenas vitórias, buscava compreender o limite entre o homem e o divino. E nesse limite deixou gravada uma lição: o verdadeiro império não é o que domina a terra, mas o que vence o tempo. Hoje, nas ruínas de suas cidades, o vento ainda sussurra seu nome. Em Alexandria, no Egito, onde o Nilo toca o Mediterrâneo, o sol se põe sobre a herança de sua visão, e se prestarmos atenção, podemos ouvir entre as ondas e a areia a voz do jovem rei que desafiou o mundo. Eu sonhei com o infinito, e por um instante o toquei. Obrigado por viajar conosco nesta jornada. Deixe aqui nos comentários o que você achou de conhecer um pouco mais sobre a história de Alexandre o Grande. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima viagem pelas eras.